3 meses depois de enterrar meu filho, escutei a voz dele no meio da confusão de um shopping. Não foi uma simples semelhança. Não foi um eco sentimental nem um truque da dor. Foi a voz dele com aquele tom suave que usava quando queria chamar minha atenção sem que mais ninguém percebesse. Fiquei paralisada com as sacolas nas mãos, sentindo o coração bater nas costelas com a força de um soco. Girei lentamente a cabeça temendo o impossível, e então o vi. Era ele, meu filho vivo, caminhando como se jamais tivesse morrido, como se não houvesse um caixão debaixo da terra com o nome dele, como se não houvesse uma cova sobre a qual me ajoelhei tantas vezes suplicando por respostas. Senti o chão sumir sob os meus pés. O cabelo, o formato do maxilar, a postura ereta, até o jeito de mover as mãos enquanto falava ao celular. Era ele, ele. Soltei as sacolas e corri. Não pensei nem respirei. Só avancei entre a multidão, abrindo caminho sem pedir licença, com lágrimas queimando meus olhos. Quando estava perto o suficiente, gritei o nome dele com uma voz que eu não sabia que ainda podia sair da minha garganta. Ele parou, virou lentamente, olhou para mim com um ar de desconcerto. "A senhora está bem?" perguntou. A voz, aquela voz. Meu coração quase parou. "É você", sussurrei. "Filho, é você?" O jovem deu um passo para trás, surpreso com a minha reação. "Eu sinto muito", disse com um gesto educado, mas distante. "Acho que a senhora me confundiu com outra pessoa." Mas eu não estava confusa, nem louca, nem delirando. Aquela pinta no pescoço, aquela cicatriz minúscula na sobrancelha esquerda, até a maneira exata como franzia a testa quando estava incomodado. Tudo era idêntico. "Não, não pode ser." Gaguejei. "Eu te enterrei. Eu mesma me despedi de você." Ele ficou tenso, engoliu em seco, virou as costas sem dizer mais nada e começou a caminhar rapidamente em direção à saída. E bem aqui, antes de continuar com o que aconteceu depois, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo agora. Continuemos. Eu não ia deixá-lo ir. Não outra vez. Não depois de ter chorado todas as noites durante 3 meses abraçando as roupas vazias dele. Eu o segui, primeiro a passos rápidos, depois correndo. Ele também acelerou como se soubesse exatamente que eu o estava perseguindo. Cruzou o estacionamento sem olhar para trás. Eu mal conseguia respirar, mas continuei avançando com uma determinação que jamais tinha sentido, nem mesmo quando ele estava vivo. Ele parou ao lado de uma motocicleta, olhou para todos os lados, nervoso, e em vez de subir, seguiu caminhando como se não quisesse que eu visse a placa, como se estivesse escondendo algo. Eu me escondi atrás de um carro usando as janelas como reflexo para não perdê-lo de vista. Eu o vi entrar em um beco lateral. Eu o seguia à distância, tremendo. Ele parou em frente a uma casa pequena, de fachada antiga, mas bem cuidada. Bateu na porta uma vez, depois 2. Uma mulher abriu por dentro. Uma mulher que eu nunca tinha visto. Ela o cumprimentou com familiaridade, como se o conhecesse desde sempre, como se fosse o filho dela. Ele entrou. Eu quase não conseguia respirar. Aproximei-me devagar. Minhas mãos estavam geladas. Apoiei-me em uma coluna tentando espiar pela janela lateral, e o que vi me deixou petrificada. Em uma prateleira dentro da casa havia fotografias. Várias. E entre elas uma foto que eu mesma tirei quando meu filho tinha 5 anos. Sorridente, com os dentes tortos e uma pipa azul nas mãos. Exata. A mesma, com uma moldura diferente. Mas era a minha foto. Minha mente começou a desmoronar. Como podia aquele desconhecido ter cenas da infância do meu filho? Por que aquela mulher o tratava como se fosse dela? Por que ele tinha fugido ao me ver? Como podia se parecer tanto com meu filho? Até nos gestos mais mínimos. Eu não sabia se meu coração estava batendo muito rápido ou se tinha parado de bater por completo. Bati na porta suavemente primeiro, depois com mais força. Ninguém respondeu. Caminhei em direção à janela outra vez. O interior estava silencioso. Prendi a respiração e apurei o ouvido. Então escutei um sussurro, uma voz feminina, angustiada. "Ela o viu", disse. Ela o reconheceu. E depois a voz dele. "Ela não pode saber a verdade. Não ainda." Senti que as pernas iam falhar. Apoiei-me na parede para não cair. Eles falavam de mim. Eles sabiam quem eu era.
Ele sabia que eu o tinha reconhecido. Sabia que algo me unia a ele, e esse pensamento me atingiu com uma força brutal. E se o meu coração não estava louco? E se ele não era um estranho? E se realmente era meu filho? Afastei-me da janela justamente quando a porta se abriu. A mulher saiu olhando para a rua como se estivesse me procurando. Eu me escondi atrás de um carro velho, prendendo a respiração. Ela voltou a entrar. Fechou a porta com um estrondo. Eu fiquei ali paralisada até o entardecer começar a cair. Não sabia se chorava, gritava ou desabava. Só sabia de uma coisa. Eu não ia parar. Não depois do que tinha visto. Não depois de ouvir a voz dele. Não depois de 3 meses de luto que agora pareciam uma mentira cruel. Prometi diante do túmulo do meu filho que, se alguma vez o destino me desse um sinal, eu não o ignoraria. E esse sinal tinha acabado de me encarar com o mesmo olhar que vi pela primeira vez quando o tive em meus braços recém-nascido. O que quer que houvesse por trás daquela porta, eu iria descobrir, mesmo que me custasse a vida. Naquela noite não dormi nem um minuto. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do jovem. Meu filho, mas não meu filho. Olhando para mim com uma mistura de surpresa e medo, repassei cada gesto, cada detalhe. A forma como inclinou a cabeça, como franziu a testa ao falar comigo. A maneira exata como as mãos procuravam sempre os bolsos quando se sentia incomodado. Era ele. Não era possível, não era lógico, não era racional, mas meu coração sabia. Ao amanhecer, sentei-me à mesa com o café frio entre as mãos. Não tinha fome, não tinha sono, só tinha uma determinação que não lembrava ter sentido desde que era jovem. Eu estava há 3 meses sobrevivendo ao luto, 3 meses tentando aceitar que a vida pode arrancar um filho de você sem explicação. Mas depois do que vi, depois de segui-lo até aquela casa, eu já não queria sobreviver. Queria entender. Decidi voltar. Não podia ficar esperando respostas em uma poltrona vazia. Não depois de ver as fotos dentro daquela casa. Não. Depois de ouvir aquela mulher dizer, ela o viu. Como se eu tivesse descoberto algo proibido. Dirigi até o bairro onde o tinha seguido na tarde anterior. Era uma região tranquila, modesta, com casas antigas que compartilhavam paredes e pequenos jardins. Estacionei a meio quarteirão, desliguei o motor e respirei fundo. Eu tinha medo, mas era um medo diferente. Não de perdê-lo, mas de descobrir uma verdade que talvez pudesse destruir tudo o que eu acreditava saber sobre minha vida. Aproximei-me caminhando com cautela. A mesma casa, a mesma fachada, a mesma cortina verde movendo-se com a brisa. Caminhei pela calçada fingindo estar distraída, mas meus olhos registravam cada detalhe. Não havia carros estacionados na frente, tudo estava em silêncio. Parei em frente à janela lateral, a mesma onde na tarde anterior eu tinha visto as fotos. As cortinas estavam fechadas. Desta vez eu não podia ver nada lá dentro. Toquei a parede fria, áspera, tentando me ancorar em algo tangível, porque dentro de mim tudo era um turbilhão. Respirei fundo, preparei-me para tocar a porta e então a escutei. Uma risada. A risada dele, meu filho. Era uma risada suave, contida, como a que ele dava quando ficava envergonhado. Eu a conhecia. Eu a tinha escutado desde que ele tinha apenas 3 anos. Fiquei paralisada com as mãos tremendo. As vozes vinham do quintal dos fundos. Caminhei contornando a casa, cuidando para que meus passos não rangeassem nas britas. Quando alcancei o portão lateral, parei e olhei através das grades. Lá estavam o jovem e a mulher. Ela lhe falava com afeto, com uma familiaridade quase maternal. Ele cortava lenha com movimentos precisos. E ali, na nuca dele, vi outra vez a cicatriz, a mesma que ele tinha desde criança quando caiu de uma bicicleta. E eu, desesperada, o levei ao hospital. Fiquei sem fôlego. O que fazemos se ela voltar? Perguntou a mulher preocupada. O jovem largou o machado, respirou fundo e disse algo que me gelou. Vamos ter que dizer a verdade, mais cedo ou mais tarde. Verdade? Mais cedo ou mais tarde. A mulher abaixou o olhar. Ele secou o suor da testa e acrescentou. Ela não deveria ter me visto ainda. Eu não estava pronto. Ainda não estava pronto. Pronto para quê? Meu coração batia tão forte que temi que pudessem escutá-lo de onde estavam. Recuei um passo sem querer e as britas rangeram sob o meu sapato. Ambos ficaram em silêncio. O jovem virou a cabeça para o portão. Seu olhar percorreu o quintal.
depois a lateral da casa, depois justamente para onde eu estava escondida. Prendi a respiração. Senti que meu coração parava. Seus olhos se semicerraram como se percebesse uma presença. O que foi? Perguntou a mulher. Nada, disse ele, embora não soasse convencido. Achei ter visto algo. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Afastei-me sorrateiramente até chegar à esquina e segui caminhando rápido, como se minhas pernas soubessem que eu tinha que fugir dali antes que meus pensamentos me esmagassem. Cheguei ao carro e fechei a porta com as mãos trêmulas. Fiquei ali sentada vários minutos tentando ordenar minhas ideias, mas cada vez que tentava pensar em algo racional, uma imagem voltava à minha mente. As fotos na prateleira. Como podiam estar ali? Quem era aquela mulher para ter retratos do meu filho? Fotos que eu mesma tirei e que jamais saíram da minha casa. A primeira explicação lógica era terrível. Tinham entrado na minha casa antes da morte dele. Tinham roubado as fotos. Tinham estado nos observando há muito tempo, mas quanto mais eu pensava, menos sentido fazia. A segunda explicação era pior. Talvez não tenha sido ele quem morreu. Talvez enterrei outra pessoa. Talvez alguém manipulou tudo. E a terceira me deixou sem fôlego. Talvez aquele jovem não fosse um estranho. Talvez realmente fosse sangue do meu sangue, mas não o filho que criei. Minha mente era um labirinto sem saída, mas enquanto procurava respostas, algo chamou minha atenção. A motocicleta que ele não usou na tarde anterior estava estacionada a poucos metros da casa, oculta entre dois carros velhos. Aproximei-me lentamente. Havia um capacete jogado no assento e sobre o tanque um adesivo azul, uma pipa azul. Uma lembrança me atingiu como um raio. Quando meu filho tinha 7 anos, eu lhe comprei uma pipa azul idêntica. Ele a adorava. Ele associou esse símbolo a tudo. Cadernos, desenhos, até colou um adesivo na bicicleta dele. Levei a mão à boca para conter um grito. O mundo tremeu. Ele sabia. Ele sabia detalhes íntimos, detalhes que ninguém mais poderia saber. Comecei a chorar dentro do carro com a cabeça entre as mãos. Era demais. Coincidência demais. Familiaridade demais. Dor demais. Mas entre as lágrimas algo se acendeu em mim como uma faísca. Se havia verdade por trás daquele mistério, se havia alguma oportunidade, mesmo que pequena, de que meu filho não tivesse morrido, eu a encontraria, mesmo que tivesse que segui-los dia e noite, mesmo que tivesse que confrontar aquela mulher, mesmo que tivesse que desenterrar a história desde o começo. Aquela casa escondia algo, eu não sabia o que, mas eu o descobriria. E quando o fizesse, minha vida jamais voltaria a ser a mesma. As 48 horas seguintes foram um turbilhão de lembranças que me atingiam sem aviso, como se minha mente estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça que tinha estado guardado por décadas. Cada gesto do jovem que vi no shopping parecia se encaixar em uma lembrança diferente do meu filho, mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha dissonância, como se fosse uma melodia familiar tocada em um instrumento diferente, parecido, quase idêntico, mas não o mesmo. Essa contradição começou a abrir uma fenda nas minhas certezas, e dessa fenda brotou um pensamento obscuro que a princípio eu quis destruir, mas que voltava uma e outra vez. E se o filho que criei não era realmente meu? A primeira vez que essa ideia cruzou minha mente, senti náuseas. Como eu podia pensar algo tão cruel? Como eu podia sequer considerar que meu filho, meu bebê, meu menino, meu adulto perdido não fosse o que eu acreditava que era? Mas a semelhança com aquele jovem, as fotografias na casa, a pipa azul e, sobretudo, a reação da mulher quando me viu. Peças soltas demais, coincidências impossíveis demais. Nesta manhã, me obriguei a revirar coisas das quais eu fugia há anos, caixas de lembranças, documentos antigos, álbuns de fotos. Tudo estava onde guardei depois da morte dele. Abrir aquelas caixas era como arrancar a pele. Cada fotografia era uma ferida, cada carta uma pontada. Revisei a certidão de nascimento dele, as assinaturas, os selos, a data. Um dia chuvoso que eu me lembrava bem. Eu tinha 27 anos, cansada por horas de trabalho de parto, mas feliz, tão feliz que não consegui dormir durante 2 dias. Ele foi meu primeiro e único filho. Mas enquanto observava aquele documento, algo em minha memória se agitou. Uma enfermeira, um apagão breve,
um choro que se ouviu de outro quarto. E, então, quando me trouxeram ele pela primeira vez, meu filho estava profundamente adormecido. Adormecido demais. Eu me lembrei como um flash, uma imagem solta à qual nunca dei importância. Talvez porque nunca antes tive razões para fazê-lo. Respirei fundo, tentando não me perder em minhas próprias lembranças. A dor começava a se misturar com uma suspeita crescente. Não só podia ser que aquele jovem se parecesse com meu filho, podia ser que compartilhassem algo mais profundo. Sangue, origem, história. Decidi voltar à casa que eu tinha visto. Eu precisava saber mais. Desta vez, não me escondi. Bati na porta com decisão, embora as pernas estivessem tremendo. Demoraram a abrir. Quando a porta finalmente se moveu, a mulher apareceu com uma expressão tensa. Ela me olhou como se tivesse estado esperando aquele momento. Não me convidou a entrar, mas também não tentou fechar a porta. "O que a senhora quer?" perguntou sem rodeios. "A verdade", respondi. Ela ficou em silêncio. Os olhos dela repassaram meu rosto com uma mistura de culpa e temor. Finalmente disse: "A senhora não deveria estar aqui." "Então, diga-me por quê", insisti. "Quem é ele? Por que se parece tanto com meu filho? Por que tem fotografias da minha família?" A mulher apertou os lábios. A respiração acelerou. Olhou para dentro como se certificando de que ele não estivesse escutando. "Não posso lhe dizer nada", sussurrou. "A senhora já o fez", rebati. "Ontem, quando disseram que eu não devia vê-lo ainda." Os olhos dela se arregalaram. Ela tinha cometido um erro e eu tinha escutado. "Vá embora", pediu. "Por favor, não se meta nisso." "É meu filho", exclamei. A mulher fechou os olhos com dor. "Não, não é tão simples", respondeu finalmente, a voz tremente. Havia medo e também, verdade? Deu um passo para trás como se quisesse fechar a porta, mas eu me interpus. "Diga-me apenas uma coisa", eu disse. "Ele está vivo?" A mulher abriu a boca, mas não respondeu. Aquele silêncio foi mais revelador do que qualquer palavra. Aproximei-me um pouco mais. "Ele me reconheceu", sussurrei, embora dissesse que não. Eu vi nos olhos dele, e sei que ele também sentiu algo, algo familiar, algo impossível de ignorar. "Por favor, preciso entender." "Ah..." Ela me olhou por um longo tempo. Finalmente, com um suspiro derrotado, disse: "A senhora não entende o que está pedindo." "Eu sou uma mãe", respondi. "E as mães querem a verdade, mesmo quando dói." Os olhos dela marejaram. Ela ia dizer algo, eu senti. Mas então uma sombra apareceu atrás dela. Ele, o jovem, meu filho, ou o reflexo dele. Ele me olhou, eu o olhei, e vi algo que me dilacerou. Medo. Um medo dirigido a mim. "Entre", disse a mulher a ele rapidamente, empurrando-o para dentro. "Agora." Ele recuou sem tirar os olhos dos meus. A respiração dele também estava ofegante. Eu não disse uma palavra. A mulher fechou a porta entre nós. Eu fiquei do lado de fora com o coração partido em 1000 pedaços. Eu já não buscava um fantasma. Eu buscava uma história que tinham me negado durante toda uma vida. Voltei ao carro e fiquei ali imóvel até que outra ideia me atravessou. Se ele não era meu filho, então, quem era o que eu enterrei? Uma pergunta que me gelou o sangue. Recusei-me a chorar. Não ali, não ainda. Liguei o carro e parti. Mas, enquanto fazia isso, senti algo diferente desta vez. Eu já não era uma viúva em luto, era uma mãe em guerra. E juro pela vida que perdi, que não ia parar até arrancar a verdade completa, mesmo que essa verdade destruísse tudo o que alguma vez amei. Passei a noite inteira em claro, sentada em frente à janela, observando as luzes distantes da cidade, como se nelas pudesse ler uma resposta. Cada sombra parecia uma lembrança, cada ruído um aviso. Havia algo profundamente quebrado dentro de mim, mas também algo aceso. Era como se os últimos 3 meses de dor tivessem se transformado em uma única linha reta, apontando para uma verdade que eu já não podia evitar. Às 6 da manhã, vesti-me sem fazer barulho, embora vivesse sozinha. Peguei minha bolsa e as pastas onde guardava documentos do meu filho, certidões, fotos, recibos médicos, cartas, até algumas coisas que ele escreveu quando era criança. Eu não sabia exatamente o que procurava, mas sabia que precisava ver tudo com novos olhos. Dirigi-me ao hospital onde ele nasceu. Eu não esperava encontrar grandes respostas ali, mas era o primeiro fio que eu podia puxar. O prédio tinha mudado desde então. Ampliaram alas, reformaram corredores,
mas o cheiro era o mesmo. Aquele cheiro de mistura de desinfetante e humanidade comprimida que sempre me levava àquele dia. Na recepção, perguntei pelos arquivos antigos. A mulher me olhou com desconfiança. Só familiares diretos podem acessar, disse. Eu sou a mãe dele, respondi. E preciso do histórico completo dele. Assinei papéis. Esperei quase 1 hora. Finalmente, uma jovem enfermeira apareceu com uma pasta fina. Muito fina. Fina demais. Aqui está tudo o que conservamos do nascimento, explicou. Tenha em mente que há 30 anos se utilizavam outros sistemas. Muita informação se perdeu. Agradeci, mas um calafrio me percorreu. Abri a pasta ali mesmo. A certidão, os sinais vitais ao nascer e um documento estranho. Transferência temporária para a incubadora para avaliação. Eu nunca soube nada disso. Nunca me disseram que o tinham mudado de lugar. Segundo minhas lembranças, ele estava comigo quase o tempo todo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Voltei ao carro, mas não dei partida. Fiquei lendo cada linha, até que uma anotação à mão me chamou a atenção. Mudança de sala por corte de energia. Aquela coincidência, aquele apagão que eu vagamente me lembrava era real. Não estava registrado na minha memória, mas sim no papel. Senti náuseas. O que aconteceu naquela sala? O que foi movido sem que eu soubesse? Porque ninguém nunca mencionou nada. Respirei fundo e dirigi até o IML municipal. Ali também eu precisava buscar respostas. O corpo que enterrei era realmente o do meu filho? Às vezes, a dor distorce, mas eu me lembrava de ter visto o rosto dele. Embora também me lembrasse de que insistiram em manter o caixão quase fechado por respeito ao estado do corpo. Naquele momento, afundada na dor, eu aceitei sem questionar. Hoje eu já não aceitava nada sem questionar. No IML, fui atendida por um funcionário de rosto cansado. Expliquei a situação. Ele me pediu o número de registro do falecimento. Eu dei. Ele procurou em um computador antigo com teclas amareladas. Finalmente levantou a vista e disse: tivemos um problema com esse prontuário. E que tipo de problema? Foi transferido, respondeu lentamente. 1 mês depois do falecimento, solicitado por um órgão federal. Senti o chão se abrir sob meus pés. Um órgão federal? Qual? Não aparece especificado, respondeu. Apenas um código interno. Minhas mãos tremeram. Meu filho tinha sido alvo de intervenção. Sequestrado, manipulado, encoberto. Algo imenso estava se movendo por baixo da minha tragédia pessoal. Posso ver o registro original da autópsia? Pedi. Há uma nota, ele disse, revisando a tela. Autópsia desnecessária. Corpo não requerido para análise. Não. E a enfermeira que recebeu o corpo, o médico que assinou? Ambos já não trabalham aqui, respondeu. E os contatos estão desatualizados. Senti que minha respiração acelerava como se todo o ar tivesse ficado mais pesado. Apoiei-me na escrivaninha. O homem me ofereceu um copo de água. Eu neguei com a cabeça. Não queria água. Queria verdade. Saí cambaleando do IML. No estacionamento, fiquei olhando o céu cinzento que ameaçava a chuva. E então um pensamento cravou-se em minha mente como uma faca fria. Alguém não queria que eu fizesse perguntas sobre a morte do meu filho. E agora que eu as estava fazendo, o que os impediria de tentar me deter? Fui para o carro, mas não o liguei de imediato. Peguei minhas pastas, abri-as sobre o assento e comecei a comparar datas, nomes, assinaturas. Algo não se encaixava. 2 assinaturas do médico pareciam diferentes, como se tivessem sido feitas por mãos distintas. Meu coração batia com força. Tirei uma lupa pequena que guardava na bolsa, uma herança da minha obsessão por revisar detalhes quando eu era costureira. Ampliei a assinatura. Uma tinha traços firmes, seguros, a outra, trêmulos, desiguais. Fraude, manipulação, acobertamento. E por trás de tudo isso, uma razão. Olhei a foto mais recente do meu filho, aquela em que ele usava a jaqueta de couro que tanto amava. Os olhos dele, sempre brilhantes, pareciam me olhar de outro tempo, e então uma ideia me estremeceu. E se alguém precisava apagar a identidade dele? E se o substituíram? Ou, e se o usaram? A imagem do jovem idêntico a ele voltou à minha mente. A pinta, a cicatriz, o gesto, a voz. Podiam 2 pessoas ser tão iguais sem compartilhar algo mais que aparência? A genética era caprichosa, mas não tanto. Havia apenas 2 possibilidades. Eram gêmeos, separados ao nascer. Ou um deles não era quem dizia ser.
O céu desabou em chuva de repente, como uma explosão, encharcando o para-brisa. Eu seguia ali sentada, agarrada ao volante, enquanto a tempestade caía com fúria. Eu não sabia qual verdade ia encontrar, mas já não havia volta. Algo me dizia com clareza, como se uma voz distante me falasse em sussurros. A morte do seu filho não foi um acidente, e ele não desapareceu. Eu apenas sequei as lágrimas com as costas da mão. Dei partida no motor. Eu ia descobrir o que aconteceu, mesmo que tivesse que arrancar a verdade do próprio inferno. Passei o dia inteiro rodando de carro sem rumo, como se o movimento me ajudasse a pensar. Mas, na verdade, eu não estava pensando, estava lembrando. E a lembrança que mais me atormentava era uma que eu sempre tinha considerado insignificante. O dia em que meu filho completou 10 anos, tínhamos ido ao parque. Ele brincava nos balanços enquanto eu preparava a comida. Em um momento, olhei para outro lado por não mais de 30 segundos. Quando voltei a olhar, 2 meninos corriam entre as árvores, ambos vestindo camisetas azuis. Um era meu filho, o outro era exato a ele. Tanto que por um instante eu não soube qual era o meu. Lembro-me de tê-los visto se confundir, se cruzar, rir como se fossem um espelho. Achei estranho, mas as crianças têm parecidos o tempo todo. Ou foi o que eu disse a mim mesma. Nunca voltei a pensar nisso. Até agora. Essa lembrança começou a se encaixar em um quebra-cabeça que eu desconhecia ter estado montando toda a minha vida. Fui direto para minha casa. Eu precisava verificar algo. Peguei o álbum de fotos e revisei cada imagem do meu filho quando criança. O sorriso, o cabelo, os olhos, todos esses detalhes que eu tinha amado durante anos. Mas houve algo que sempre me chamou a atenção, e eu nunca questionei. Em muitas fotos, aparecia um pequeno reflexo atrás dele, um menino borrado, um rosto que eu sempre pensei que fosse um amigo, algum vizinho, um primo distante. Mas agora, ao olhar com atenção, não era um amigo, não era um primo, era o mesmo menino, o menino do parque, o menino idêntico ao meu filho. E a pergunta mais aterrorizante surgiu. E se meu filho tivesse um irmão gêmeo do qual jamais me informaram? Senti um calafrio que me percorreu a espinha inteira. Levei a mão à boca. O hospital, o apagão, a transferência de sala. Podia ser possível que tivessem trocado bebês. Podia ser que tivessem me entregado apenas um deles e o outro tivesse desaparecido sem explicação. E se aquele jovem que agora eu via era o gêmeo perdido? Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvi-lo. Em meio ao meu horror, parei. Eu quis chorar, mas já não tinha lágrimas. A verdade se aproximava como uma onda gigante e eu sabia que, quando me atingisse, não haveria como voltar a ser a mesma. Nesse instante, como se o destino quisesse me testar, meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Alô? Atendi com a voz trêmula. Um silêncio breve, depois uma voz jovem. A voz dele. Pare de procurar. Ele me disse sem se apresentar. Senti que desmoronava por dentro. É você? Sussurrei. Você? Você sabe quem eu sou. Não se meta nisso, disse ele com um tom tenso. A senhora não sabe o que está remexendo. Você é meu filho! Gritei desfazendo-me. Ou parte dele. Por que você não quer que eu saiba a verdade? Outro silêncio. Respirou fundo. Porque a verdade vai destruí-la, sussurrou finalmente. E eu não quero te fazer mal. Diga-me seu nome, pedi. Não posso. Venha me ver, implorei. Eu não vou te fazer mal. Só quero entender. Houve um segundo de hesitação. Eu o escutei respirar e então ele desligou. Gritei de frustração. Soquei o volante, deixei a dor sair como um animal enjaulado. Fiquei com a cabeça apoiada nos meus braços, tremendo. Justo nesse momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia confrontar a mulher. Ela sabia mais do que ele e eu não esperava mais silêncios. Dirigi até a casa. Quando cheguei, a rua estava escura. Havia um carro estacionado que não estava no dia anterior. Um sedã preto com vidros fumê. Senti um arrepio. Não era o tipo de veículo que se vê naquele bairro. Bati na porta várias vezes. Ninguém respondeu. Olhei para a janela. Cortinas fechadas. Olhei para o portão do quintal. Cadeado novo. Algo estava errado. Algo muito errado. Quando já tinha me convencido de que não obteria respostas, escutei um ruído atrás da casa. Uma batida de porta, passos apressados. Corri para o beco lateral.
Consegui ver a mulher guardando coisas no porta-malas de um carro pequeno. Espere! Gritei. Ela se sobressaltou. Deixou cair uma bolsa. Várias pastas se espalharam pelo chão. Aproximei-me rapidamente e consegui ver documentos, nomes, datas, fotografias de bebês e uma foto do meu filho recém-nascido. Ela tentou recolher tudo desesperada. "A senhora não tem o direito!" exclamou. "O que você me escondeu?" Eu gritei. "Diga-me a verdade." Ela parou. Olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. A senhora nunca devia saber disso", sussurrou. "Saber o quê?" Ela fechou os olhos. Tremi. "Seu filho não devia ter morrido." Meu mundo parou. "O que você disse?" "Seu filho foi levado", disse com a voz embargada. "Precisavam de alguém com o perfil dele. Não posso dizer mais nada ou nos matarão aos dois." Eu fiquei gelada. Não podia me mover. Não podia respirar. Ele continuou. Ela disse, sinalizando a casa. "Ele é o que sobrou de um plano que deu errado." "É meu filho?" Perguntei chorando. Ela negou suavemente. "Não, mas também não é um estranho." Minhas pernas fraquejaram. Apoiei-me na parede. Ela recolheu as pastas, entrou no carro e antes de ligá-lo disse: "Se realmente quer respostas, procure o prontuário Projeto Loto. Tudo começa aí." Deu partida e foi embora. Eu fiquei sozinha, no meio da rua silenciosa, com o coração batendo como um tambor. E antes de seguir com o que estou prestes a te contar, porque o que vem vai te arrepiar, devo dizer, antes de continuar, diga-me aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora, e o que você faria no meu lugar. Não saia do vídeo porque o que vem a seguir vai te deixar de cabelo em pé. Respirei fundo, sequei o rosto e sussurrei ao vento. Projeto Loto, vou te encontrar. Naquela noite, depois de escutar pela primeira vez o nome Projeto Loto, senti que uma parte de mim despertava. Não era esperança, não era alívio, era uma raiva antiga, profunda, que estava há 3 meses adormecida sob toneladas de dor. Algo em mim soube, sem dúvida alguma, que esse nome era a chave de tudo. A morte do meu filho, o corpo que enterrei, o jovem idêntico a ele, as fotos naquela casa, o prontuário transferido. Tudo estava conectado a essas 2 palavras. Dormir não foi possível. Passei horas em frente ao computador buscando tudo o que podia. Projeto Loto rendia resultados mínimos. Uma menção em um fórum antigo, comentários borrados sobre programas de identificação e um artigo apagado de um jornal local há mais de 20 anos. Nada concreto, nada que explicasse por que uma mãe como eu tinha tido que enterrar um filho que talvez não estivesse morto. Às 5 da manhã, saí de casa com uma determinação férrea. Dirigi-me ao Arquivo Público Municipal. Eu não sabia exatamente por que aquele lugar, mas intuía que os projetos antigos, os segredos enterrados, deixavam rastros que só podiam ser encontrados em papéis esquecidos. O prédio era frio, com estantes metálicas que conservavam o cheiro de tinta e poeira de décadas passadas. Expliquei ao arquivista que buscava informação sobre um velho programa governamental. Ele não parecia surpreso. Aquele lugar recebia pesquisadores de todo tipo. Projeto Loto, repetiu o arquivista franzindo o senho. Esse nome me é familiar, mas não está nos registros públicos. Preciso encontrá-lo, eu disse, sentindo que minha voz tremia de urgência. O homem revisou um livro enorme, depois um catálogo digital, depois uma lista de projetos cancelados. Aqui está o código, disse finalmente, sinalizando uma linha muito tênue escrita à mão. Ano 1992. Classificado. Meu coração deu um salto. Classificado por quem? Agência Federal, respondeu. Não tenho acesso ao conteúdo, apenas a existência do projeto. Não era muito, mas era suficiente. Ano 1992. Classificado, projeto relacionado com crianças. Aquele ano não significava nada para mim, até que pensei melhor. Meu filho nasceu em 1993. Senti um arrepio percorrer o corpo inteiro. Há algum documento não classificado? Perguntei. O arquivista hesitou, mas finalmente trouxe uma caixa sem etiqueta. Isto estava junto ao registro, disse. Não diz Projeto Loto, mas pode interessá-la. Minhas mãos tremiam quando abri a caixa. Dentro havia envelopes amarelados, fotografias em preto e branco, relatórios médicos sem nomes, apenas códigos. Mas o que mais chamou minha atenção foi um caderno pequeno de capa azul com uma flor de lótus desenhada à mão.
Abri-o com cuidado. A primeira página dizia: Testes de duplicação fenotípica. Protocolo 7. Supervisor DT. Minha respiração cortou. Duplicação fenotípica. Isso significava criar indivíduos com traços idênticos. Virei as folhas com terror contido. Havia fotografias de bebês. 2 bebês idênticos por cada número de registro. Códigos escritos à mão. LZ1, LZ2, LZ3, 2 por cada número. Sempre 2. Gêmeos ou duplicatas, ou algo que eu não queria compreender ainda. Depois encontrei uma nota escrita com tinta borrada. As famílias só devem receber um. O outro será reatribuído. Sob nenhuma circunstância devem se reencontrar. Minhas mãos se cobriram de suor. Li a frase uma e outra vez, sentindo que o mundo ficava mais pequeno ao meu redor. Sob nenhuma circunstância devem se reencontrar. Lembrei-me do menino no parque. Lembrei-me do apagão no hospital. Lembrei-me da certidão com assinaturas diferentes. Lembrei-me da insistência em não abrir o caixão. Comecei a chorar sem controle. Não, não pode ser. Sussurrei. O arquivista me olhava com preocupação. Senhora, está bem? Eu preciso levar isso. Eu disse. Não está permitido. Respondeu com firmeza. Olhei-o nos olhos. Falei com uma voz que não parecia a minha. É sobre o meu filho. Eu não vou deixá-lo aqui. Ele hesitou. Hesitou demais e, finalmente, com um suspiro cansado, disse: 5 minutos. Não mais. Corri para o carro com a caixa nos braços. Ali, completamente sozinha, abri o caderno novamente. Em uma das últimas páginas, havia um registro de testes fenotípicos numerados de 01 a 20. E no final, registro L14, data 1993, estado: completado. Atribuição: A. Sujeito entregue à família. Atribuição: B. Sujeito retido para observação. Nota: risco emocional elevado. Se reencontrarem. Meu corpo inteiro ficou rígido. O ano do meu filho. L14. 2 bebês, um para mim, outro desaparecido. E então a frase que mudou minha vida. Sujeito A, entregue à família Gonçalves. Meu sobrenome. E abaixo. Sujeito B, em custódia para programa secundário. Senti que o ar me abandonava. Ele, o jovem, o que eu tinha visto, o que tinha falado comigo, o que tinha minhas fotos, o que tinha os gestos do meu filho, era o sujeito B. Meu filho não tinha sido o único. Meu filho tinha um duplo, um irmão, uma cópia, um gêmeo, ou algo mais. Algo que eu ainda não podia compreender. E o pior não era isso. O pior era a última linha do caderno. Em caso de morte do sujeito A, o sujeito B deve ser monitorado de imediato. Meu filho. A tinha morrido, mas B estava vivo e estava me evitando. Guardei o caderno contra o peito e fechei os olhos. Meu Deus, o que fizeram com eles? Pela primeira vez, não chorei de tristeza. Chorei de terror. Saí do estacionamento do arquivo como se estivesse fugindo de um crime. O caderno azul estava no banco do carona, tremendo junto comigo cada vez que o carro passava por um buraco. Eu não sabia se era ilegal o que acabava de fazer, mas sabia que era imoral o que eles tinham feito 30 anos atrás. E se eu tinha sido vítima, meu filho também tinha sido, ou meus filhos. Eu já não sabia como chamar esse vínculo. Dirigi sem rumo por vários minutos até parar em frente a um parque vazio. Desliguei o motor e respirei fundo. Eu tinha que ordenar meus pensamentos ou ia enlouquecer. Abri novamente o caderno e repassei o registro L14. 2 bebês idênticos. Sujeito A, entregue a mim. Sujeito B, retido. Ambos com características altamente compatíveis para testes fenotípicos. Meu estômago doeu. Que testes? Por que precisavam duplicar bebês? Para quem essa gente trabalhava? Passei as páginas freneticamente buscando pistas. Em uma folha amassada, encontrei uma anotação em letra diferente, talvez de um cientista diferente. Os sujeitos começam a apresentar sonhos compartilhados e lembranças cruzadas a partir da adolescência. Risco máximo de colapso emocional se descobrirem a verdade. Fechei o caderno com força. Meu filho sempre teve pesadelos. Ele me dizia que sonhava com outro menino, um que chorava igual a ele. Eu o levava ao psicólogo, mas ninguém soube explicar. Agora eu entendi. Não era um sonho. Era uma lembrança cruzada. Era ele se conectando com o seu duplo. Levei as mãos ao rosto. Nunca na minha vida me senti tão impotente. Então, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. 3 palavras. Pare de procurar. Não era ele. Não era a mulher.
Era alguém mais. Alguém que sabia exatamente onde eu estava. Respondi com os dedos tremendo. Quem é? Segundos depois, chegou outra resposta. Alguém que quer protegê-la. Meu sangue gelou. E antes que eu pudesse responder, um terceiro mensagem. Se aproxima o sacrifício. Li essas palavras uma e outra vez sem compreender. Sacrifício de quem? Por quê? Olhei ao redor, paranoica, esperando ver um carro suspeito. Uma sombra se movendo, mas não havia ninguém. Liguei o carro com desespero. Eu tinha que falar com o jovem. Não podia esperar mais. Voltei para a casa onde o tinha visto. Quando cheguei, a porta estava aberta de par em par. Isso por si só foi suficiente para acelerar meu pulso. Entrei com cautela. Olá? Sussurrei. A sala estava vazia. A cozinha também. A mesa sem pratos nem xícaras. O silêncio absoluto. Corri para o quarto dos fundos. A mulher estava ali, empacotando a toda velocidade. Roupas, documentos, dinheiro. Olhou para mim com desespero. Temos que ir, disse. Já vem. Quem? Onde ele está? Ela negou com força. A senhora não devia ter procurado o projeto. Marcaram a senhora. Agora sabem de tudo. Quem? Diga-me. Onde está meu filho? Ela apertou os dentes. Ele não é seu filho. Então diga-me quem ele é. Gritei. Ela parou. Se aproximou. Pegou minhas mãos. Escute-me bem. Sussurrou com a voz embargada. A senhora criou o sujeito A. Eu cuidei do sujeito B. Foram separados porque assim queriam manter o equilíbrio emocional. Duas vidas diferentes para que nenhuma colapsasse. Então, por que ele vive assim? Por que catando latas, se escondendo? Porque ele nunca se adaptou, respondeu ela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sabia que algo lhe faltava. Sabia que não era completo. Quando seu filho morreu, B sentiu um vazio tão profundo que quase perdeu a cabeça. Ele a procurou. Ele a sentiu. E quando a viu no shopping, soube a verdade. Tudo dentro de mim desmoronou. Ele sabia. Ele me reconheceu. Não com a lógica, mas com a alma. Onde ele está? Perguntei mal respirando. Ela hesitou. Finalmente, apontou para a parte de trás da casa. No porão, mas não vá. Ele não está bem. Corri antes que ela pudesse me deter. Encontrei a porta. Desci as escadas. O porão estava escuro. Cheirava a umidade. E então eu o vi, sentado no chão, abraçando os joelhos, tremendo como uma criança. A respiração estava ofegante, como se tivesse medo de si mesmo. Filho, sussurrei sem pensar. Ele levantou a cabeça. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Eu não sou seu filho, disse com a voz quebrada. Mas sinto que eu deveria ser. Aproximei-me. Ele recuou. Não me toque, por favor, suplicou. Se me tocar, eu não vou suportar. Meu coração se quebrou em 1000 pedaços. Diga-me a verdade, pedi. O que fizeram com você? Ele respirou fundo. Me transformaram em um substituto, disse. Em uma cópia de uma vida que eu nunca tive. Mas quando ele morreu, algo se quebrou dentro de mim. Senti que tinha que procurá-la, como se minha alma soubesse que lhe devia algo. Comecei a chorar. Ele também. Então, escutou-se um ruído em cima. Portas batendo. Vozes. A mulher gritou. Corre! Estão aqui! Vão pegá-lo! Ele me olhou com desespero. Não posso deixar que a machuquem. Vá embora. Não, eu disse. Não vou perder um filho 2 vezes. Ele pegou minha mão. A pele tremia. Obrigado por sentir que eu era. Beijei a testa dele. Os passos desceram as escadas e, nesse instante, ele sussurrou. Me perdoe. Este é o meu sacrifício. Levantou-se, correu em direção aos homens armados e gritou. Deixem-na ir. Eu sou quem vocês procuram. Eu gritei o nome dele. Eles o arrastaram, o golpearam e me deixaram no chão quando a mulher me empurrou em direção a uma saída traseira. Saímos correndo. Escutei gritos, disparos, choros. Eu não sabia se ele seguia vivo. Só sabia de uma coisa. Eu não ia permitir que o sacrifício dele fosse em vão. Eu não lembro como conseguimos sair vivas daquela casa. A mulher, a quem agora começava a ver não como inimiga, mas como cúmplice forçada, me arrastou por um corredor estreito que levava a um jardim abandonado, atrás de umas paredes cobertas de era. Minhas pernas tremiam. Meu coração ia tão rápido que eu achei que ia parar. Ainda escutava os gritos, os passos violentos, os golpes e o último som que me dilacerou. A voz dele gritando para que o deixassem em paz. Ela abriu um portão enferrujado
e me empurrou para fora. Corre, ordenou. Vá embora agora, antes que venham atrás de você também. Eu não posso deixá-lo, gritei, tentando voltar a entrar. Ela me segurou com força, agarrada aos meus braços como se eu fosse uma criança presa em um incêndio. Se você entrar, os dois morrem. Ele sabe disso. Por isso se entregou. Chorei com raiva, com impotência, com uma dor que me quebrava cada osso. Eu quero salvá-lo. Então escute-o, disse ela com a voz embargada. Ele escolheu protegê-la. Não arruine o sacrifício dele. Eu fiquei paralisada. Sacrifício. Essa palavra tinha voltado. A mulher segurou meu rosto entre as mãos. Ele sempre sentiu que lhe faltava algo. Sussurrou. Agora sei que era a senhora. E quando por fim a encontrou, não quis perdê-la outra vez. As lágrimas caíam pelo rosto dela e pelo meu. Para onde o levaram? Perguntei entre soluços. Ela olhou para a casa e negou. Para um lugar onde ninguém volta igual. Talvez nem volte. Senti que a alma se me dilacerava. Não há como segui-lo. Ela tirou um papel amassado do bolso e o pôs em minha mão. Há um nome. Um homem que esteve no projeto. Ele pode ajudá-la ou pode matá-la. Mas é a única coisa que eu tenho. Desdobrei o papel, um nome escrito em tinta preta. Damião Toledo e um endereço. Quem é? Perguntei. O supervisor original do projeto Loto, respondeu ela. Foi quem assinou a ordem para separar os bebês e também quem se arrependeu tarde. A mulher deu a volta. Agora vá. Se o que eu sinto é verdade, não demorarão muito para encontrá-la. Corri sem olhar para trás. Corri como se minha vida dependesse disso. Talvez dependesse. Não fui para casa. Eu sabia que me vigiariam. Fui para um hotel barato. O tipo de lugar onde ninguém faz perguntas. Tranquei-me no quarto, pus o caderno azul sobre a mesa e o nome de Damião Toledo à minha frente. E então, aconteceu algo estranho. Senti calma. Calma antes de uma tempestade que eu sabia que ia destruir tudo. Eu não tinha armas. Não tinha aliados. Não tinha dinheiro. Mas tinha algo mais forte. A verdade, nas mãos. Acabei dormindo sem querer, com a lâmpada acesa. Quando acordei horas depois, o sol já tinha se posto. Revisei meu celular. 20 chamadas perdidas de números desconhecidos. Mensagens ameaçadoras, todas com o mesmo tom. Última advertência. Pare. Não. Eu não ia parar. Peguei minhas coisas. Deixei o hotel sem olhar para trás e dirigi em direção ao endereço de Damião Toledo. Era uma casa nos arredores, de aparência tranquila, com um jardim cheio de mato. Bati na porta uma vez. Ninguém respondeu. Bati outra vez. Finalmente, a porta se abriu apenas uns centímetros. Um homem mais velho, magro, com barba branca e olhos cheios de noite sem dormir, me observou com cansaço e medo. "O senhor é?" perguntei. "Eu já sei quem a senhora é", interrompeu ele. Meu coração deu um salto. "Onde está meu filho? Onde está o sujeito B?" Ele fechou os olhos como quem recebe uma ferida. "Eu sabia que este dia chegaria", sussurrou. "Entre." Entrei. A casa cheirava a pó, papéis velhos e arrependimento. Havia pastas por toda parte, quadros com fórmulas, diagramas de DNA, fotografias de bebês e em uma parede, penduradas cuidadosamente, 2 pulseirinhas de hospital. Duas idênticas. L14A, L14B. Senti que os joelhos falhavam. "Por que fizeram isso?" perguntei com a voz embargada. O homem respirou fundo. "Não éramos um projeto de clonagem nem de substituição. Éramos um experimento social. Queríamos estudar como 2 seres humanos idênticos se desenvolviam em ambientes diferentes. Mas, enquanto cresciam, descobrimos algo aterrorizante. Ambos compartilhavam um vínculo emocional tão forte que a dor de um afetava o outro. Era um risco muito alto. Então ordenaram mantê-los separados para sempre. E a morte do meu filho? Perguntei com a voz quebrada. Damião abaixou o olhar. O sujeito A estava começando a lembrar sonhos que não eram dele. Tivemos medo de que ele procurasse o outro e havia gente no programa disposta a evitá-lo. O mataram, sussurrei. O homem não respondeu e seu silêncio foi a confirmação mais cruel da minha vida. Levei as mãos à boca para conter um grito. Meu filho não morreu por acidente. O assassinaram. Damião, com lágrimas nos olhos, disse: "Mas o sujeito B sempre sentiu a ausência dele, mesmo sem conhecê-lo. Quando ele morreu, B quase desabou. E quando a viu no shopping, a mente dele fez a única coisa possível:
procurá-la. Eu desmoronei. Chorei como nunca tinha chorado até que o homem pôs uma pasta à minha frente. Esta é a localização, disse. Levaram-no para lá depois de capturá-lo. Se quiser salvá-lo, deve ir agora mesmo. Minhas mãos tremiam ao abrir a pasta. Um mapa, um nome. Instalação Loto, Zona 3. Apure-se, disse ele com urgência. Eles não têm intenção de deixá-lo viver. Levantei a cabeça, minhas lágrimas secaram. Algo dentro de mim endureceu. Eu vou recuperá-lo, eu disse. Vivo ou morto? O homem assentiu. E senhora? Acrescentou. Prepare-se. Ele não será o único que encontrará lá. Um calafrio percorreu meu corpo. Saí da casa com o mapa na mão. Havia chegado a hora. A mãe que enterrou o filho ia desenterrar a verdade. Dirigi em direção à instalação Loto, Zona 3, com o mapa tremendo nas minhas mãos. Não era um lugar visível em nenhum registro público. Estava escondido no meio de um bosque seco, rodeado de árvores retorcidas, e um silêncio que parecia advertir que ninguém saía dali sendo a mesma pessoa. Enquanto avançava pelo caminho de terra, senti que levava comigo não apenas minha determinação, mas a vida inteira do meu filho. O riso, os abraços, o olhar terno quando me chamava de mãe. Cada uma dessas lembranças se transformou em uma armadura invisível que me empurrava a não parar. Cheguei até um portão enferrujado que parecia abandonado, mas ao me aproximar, abriu-se sozinho com um ranger prolongado. Não havia seguranças visíveis, o que me fez sentir que, de alguma forma, estavam me esperando. O edifício era baixo, sem janelas, como um bunker esquecido. Saí do carro, respirei fundo e avancei. Eu não sabia se sairia viva, mas também não me importava. Se meu filho estava ali, eu preferia morrer a perdê-lo de novo. Empurrei a porta de entrada. O interior estava iluminado por luzes brancas e frias, corredores intermináveis, portas fechadas, monitores acesos mostrando linhas de dados, fotografias, rostos de bebês com números em vez de nomes. Era um mausoléu de identidades roubadas. Caminhei devagar, escutando apenas meus passos. De repente, uma voz em um alto-falante ressoou sobre minha cabeça. Senhora Gonçalves, chegou mais longe do que imaginávamos. Eu fiquei imóvel. Quem é? Perguntei. Alguém que conhece o Projeto Loto desde antes de a senhora dar à luz. Meu coração se apertou. Onde está meu filho? Exigi. Qual dos dois? Respondeu a voz com um toque de ironia. Avancei com raiva. Abri uma porta ao acaso. Dentro havia berços vazios, alinhados como em um hospital, mas cobertos de poeira. Outra porta revelou arquivos, dezenas de pastas com códigos que coincidiam com os do caderno azul, fotos de crianças idênticas emparelhadas como se fossem produtos em um catálogo. Segui avançando até chegar a uma porta metálica diferente das demais, grossa, com um painel eletrônico. Antes que eu pudesse tentar abri-la, ela se destrancou sozinha. A porta se abriu lentamente, e ali estava ele, sujeito B, o jovem idêntico ao meu filho, sentado em uma maca com cabos conectados ao peito, respirando com dificuldade. Quando me viu, o rosto dele se transformou. Os olhos se encheram de lágrimas. Não devia tê-la trazido aqui, disse com a voz fraca. Eles querem usá-la para terminar o experimento. Tossiu. Mas eu não vou permitir que a machuquem. Peguei a mão dele. Era quente. Real. Viva. Eu não sou seu filho, sussurrou ele. Mas quando eu a vi, senti algo que não posso explicar. Algo que sempre me faltou. Apertei a mão dele ainda mais forte. Você é meu filho também, eu lhe disse. Mesmo que o mundo tenha tratado você como um experimento, para mim, você é um ser humano. E eu não vou deixar você morrer aqui. Ele sorriu debilmente. A senhora não sabe quanto eu esperei ouvir isso. De repente, 2 homens armados entraram. Um gritou, afaste-se dele, senhora! Eu me pus na frente do jovem estendendo os braços. Eu não vou me mexer, gritei. Terão que passar por cima de mim. O homem apontou a arma. Senti que tudo parava. O ar, a luz, o tempo. Mas antes que disparasse, uma terceira figura apareceu atrás deles. Um golpe seco, outro. Ambos caíram no chão. A terceira figura avançou para a luz. Era Damião Toledo. Cheguei bem a tempo, disse. Se ficasse de fora, não sobreviveria. Eu estava em choque. Por que o senhor me ajuda? Ele suspirou. Porque tentei deter tudo isso há 30 anos e fracassei. Só me resta corrigir o que eu puder, enquanto eu puder. Ele nos ajudou a desconectar os cabos do jovem.
Ele estava fraco, mas consciente. Damião o carregou do outro lado, e juntos o tiramos em direção ao corredor. Podemos chegar à saída traseira, explicou Damião. Mas tem que se mover rápido. Corremos. Meu coração batendo como um tambor. Os alarmes começaram a tocar. Luzes vermelhas piscavam. Escutei passos atrás de nós. Gritos. Ordens. Um disparo, depois outro. Sigam! Gritou Damião. Senti o cheiro de pólvora, o eco do perigo, a adrenalina queimando o meu sangue. Chegamos a uma porta de emergência. Eu a empurrei com todas as minhas forças. Do lado de fora, nos recebeu o vento frio da noite. O jovem se apoiou em mim, respirando com esforço. Conseguimos, sussurrou quase sem voz. Corremos para o carro. Eu o ajudei a sentar-se no banco de trás. Liguei o motor e acelerei. Só quando o edifício ficou para trás, mal visível entre as árvores, permiti-me chorar. Chorei de medo, chorei de alívio. Chorei porque pela primeira vez eu não estava perdendo um filho, eu estava salvando um. O jovem olhou para mim do banco de trás. Se a senhora tivesse me criado, eu acho que teria sido feliz. Virei-me um pouco para vê-lo melhor. A partir de hoje você tem um lar, eu lhe disse com um nó na garganta. E uma mãe, se quiser aceitá-la. Ele fechou os olhos. Uma lágrima caiu pelo rosto. Sim, sussurrou. Eu quero. Continuei dirigindo em direção ao amanhecer. A estrada se iluminava pouco a pouco, como se o mundo inteiro quisesse me dar uma segunda oportunidade. E eu soube, nesse instante, que embora a verdade fosse terrível, embora eu tivesse perdido meu filho, nas mãos de um experimento desumano, eu tinha ganhado algo inesperado, a possibilidade de amar outra vez. E desta vez, eu não pensava falhar, porque ele, o jovem que tinha sofrido tantas vidas quebradas, merecia finalmente uma vida própria, uma vida livre, uma vida real. E se você escutou esta história até o final, quero convidá-lo a se inscrever no canal e deixar seu like. Seu apoio me ajuda a seguir compartilhando estas histórias tão profundas. Conte-me aqui nos comentários o que você teria feito no meu lugar e de qual cidade está me vendo. Adoro ler os comentários. De verdade. Obrigado por me acompanhar.